Boa tarde, campuseiros e campuseiras de todo o Brasil. Aqui é a Eloá Guedes. Eu sou professora doutora da Universidade do Estado do Amazonas. E nesse espaço, que eu estou muito grata em participar pela primeira vez, eu vou falar com vocês sobre capacidades sobre-humanas, né? Quando a inteligência artificial nos supera. Essa palestra foi elaborada em decorrência de alguns temas de pesquisa que eu desenvolvo, e a gente vai entender nesse mundo que está em transformação, como a gente pode observar até pela forma que a gente está se reunindo hoje, né? Quais são os impactos, consequências, o que é que a gente deve buscar, então, quando construímos sistemas inteligentes para atuar na nossa sociedade. Primeiramente, capacidades sobre-humanas, vamos começar partindo do corpo humano, do que a gente conhece sobre o humano, né? Eu trago, por exemplo, para vocês aqui a visão humana. Os nossos olhos, né, que embora a poesia diga que eles são janelas para a alma, se a gente for comparar, por exemplo, o poder da visão humana em termos de megapixel, que é o que a gente tem nas nossas câmeras, de smartphone, enfim, a visão humana ela teria uma resolução equivalente de 576 megapixels. Isso é muito incrível. E tecnologicamente, para o dia a dia, a gente ainda está muito longe disso. Se a gente for um pouco mais a fundo e olhar a inteligência artificial e tentar, por exemplo, puxar pela inteligência humana, eu apresento aqui o cérebro para vocês, né? O cérebro humano é um órgão que pesa apenas 1,5 kg, tem cerca de 86 bilhões de neurônios, e esse número de neurônios, por exemplo, é maior que o número de estrelas conhecidas no universo. E o cérebro é interessante que ele é o único órgão que escolheu o seu próprio nome, não é verdade? E esse cérebro aqui que está ilustrado nas imagens é o meu próprio cérebro resultante de um exame. Então vejam o desafio que é, quando a gente pensa em inteligência artificial, da gente partir das capacidades e das habilidades humanas e a gente querer colocar isso, atribuir essas competências a uma máquina. Então, estamos diante de um desafio muito grande e que precisamos refletir muito sobre como vamos encará-lo, sobre como vencê-lo e quais as consequências. Primeiramente, essa ideia de inteligência artificial, ela surge graças a esse gênio, que é o Alan Turing. Ele era um matemático britânico, é considerado o pai da computação e também um dos primeiros a descrever os conceitos e as noções de inteligência artificial. Então, nesse artigo da década de 50, Turing propõe um teste para saber se uma determinada máquina seria inteligente ou capaz de pensar. Seria o seguinte: eu teria um avaliador, que seria esse bonequinho C, que estaria separado de dois tipos de personagens, ou um computador ou uma pessoa. Eles iriam conversar de maneira separada, né, por uma parede, enfim, e o objetivo do avaliador seria determinar quando ele está conversando com a máquina ou quando ele está conversando com o humano. Se esse computador, essa máquina, for boa o suficiente, ela vai conseguir se passar por um humano nesse teste e, então, vai demonstrar, assim, que ela teria, então, capacidades equivalentes à nossa. Esse teste ele já foi muito questionado, né? Porque depende da qualidade do avaliador, enfim, depende do tipo de pergunta. Outras variações desse teste surgiram, mas algumas coisas nesse teste nos inspiram se a gente quiser que uma máquina tenha uma inteligência equivalente a uma pessoa, né? A gente teria que pensar, por exemplo, na capacidade de interpretar imagens, de falar, reproduzir sons iguais ao da voz falada, né? A capacidade de expressar sentimentos, dialogar ideias, inferir, por exemplo, todos os humanos são aquela coisa da lógica que a gente é um exemplo sempre clássico, né? Todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, então a gente conclui logo que Sócrates é mortal, né? Então esse teste ele é muito inspirador. A máquina teria que realizar essas competências, mas Turing exatamente não falava que essa máquina deveria pensar.
especialmente porque tinha imprecisão em dois aspectos: o que era pensar e até onde o que podia, em que termos chegarmos a descrever o que era essa máquina, né? Neste sentido, decorrente desses desafios que Turing colocou e pensar em desenvolver sistemas computacionais que pudessem, de alguma maneira, imitar as competências humanas, foi daí que surgiu, né, a área de pesquisa, que é a inteligência artificial, que tem como objetivo construir entidades inteligentes. Essa é uma definição que a gente pode encontrar em uma das principais bibliografias de inteligência artificial da nossa área de computação, mas as perguntas vão muito além de construir entidades inteligentes. O que, como, quando, por quê, e a gente vai se aprofundar agora um pouco nessa perspectiva. Construir entidades inteligentes, para elas serem tão inteligentes quanto nós, elas teriam que entender uma linguagem natural, escrita ou falada, com precisões, ambiguidades, enfim. Teria que ser capaz de compreender e extrair informação de imagem, realizar inferências, ter insights, nós temos ideias, né? Ouvir, interpretar e produzir sons, ter noção de data, lugares, valores, enfim. Afinal, a inteligência humana é algo extremamente admirável. E isso, né, é um enorme desafio para uma área de pesquisa. Assim sendo, o primeiro caminho que, se a gente quiser colocar essas capacidades dentro de uma máquina, é por meio de uma vertente da inteligência artificial conhecida como inteligência artificial forte, né? Ela parte da hipótese que, sim, nós podemos construir uma máquina inteligente, que ela pode ser capaz de aprender ou fazer qualquer tarefa intelectual que um ser humano faz. Só que a gente tem que olhar e voltar lá, né, no que é de fato o nosso cérebro. Imagine quais os recursos computacionais que eu teria que demandar para reproduzir os 86 bilhões de neurônios. Segundo, será que nós seremos um dia capazes de explicar o nosso próprio cérebro a ponto de replicá-lo numa máquina? Essa é uma questão até mesmo filosófica, né? Se a gente fosse, sim, capaz de entender e explicar o nosso próprio cérebro, a gente teria já respostas sobre consciência, doenças como Alzheimer e muitas outras. Então, esse ramo da inteligência artificial forte, ele costuma ficar muito mais no âmbito da ficção científica, tamanho o desafio que ele impõe para nós pesquisadores atualmente. Além do mais, ele envolve outras questões da psicologia, da filosofia e tudo mais. Mas a gente simplesmente não senta e chora. A gente tenta resolver os problemas à medida dos recursos que a gente dispõe. É por isso que a gente segue uma outra tendência para poder abordar esses problemas, que é a perspectiva, a vertente da inteligência artificial fraca. Ela é fraca porque a gente não aborda tudo de uma vez. A gente vai no âmbito mais restrito. Então, ao invés de pensar no inteligência, no cérebro digital, enfim, a gente vai focar em tarefas específicas e vai tentar produzir soluções inteligentes, mas não no sentido geral, num sentido muito específico. Então, quando você vê aí no seu celular o celular que possui inteligência artificial para detectar sorrisos na foto, por exemplo, a gente está falando de inteligência artificial fraca e está falando ali de uma habilidade bem específica. É isso que corre no marketing, na publicidade, tá? O inteligência artificial no nosso sentido popular e corriqueiro. Além disso, a inteligência artificial fraca, ela deixa de lado, dada a complexidade, as hipóteses sobre a mente humana relacionadas à consciência, à autopercepção, enfim. Mas, para tentar resolver problemas, ela, por ser restrita, ela também pode causar efeitos indesejados. Esse tipo de inteligência artificial é a que está dentro, por exemplo, dos carros autônomos, e a gente já viu mais decisões tomadas pelos carros autônomos que, por exemplo, causaram dano à vida de pessoas. Esse tipo de
de técnica já foi usado, por exemplo, também para compra e venda de ações no mercado financeiro. Então, você, ao invés de ter traders humanos, você teria traders inteligentes nesse sentido, e já causaram, então, a desvalorização de algumas ações de maneira inadvertida, indesejada. E também, por exemplo, temos que ter muito cuidado que tipo de soluções nós vamos desenvolver com inteligência artificial fraca. Será que, por exemplo, vale a pena colocar sobre esse tipo de solução, sob controle desse tipo de solução, uma planta de uma usina nuclear? Então, nós também temos que fazer muitas ponderações nesse sentido. Mas ainda estamos em busca de uma capacidade sobre-humana. Para nós, essa capacidade sobre-humana vai ser, no âmbito dessa palestra aqui, o que a gente vê como soluções da inteligência artificial fraca, tá certo? Mas que, apesar disso, elas são melhores que os especialistas humanos na tarefa que ela se propõe a resolver. Então, a gente está acertando o contexto para a gente poder, então, ir mais a fundo. Tranquilo? Se a gente olhar, embora tenha muito na ficção científica e assim vai, a gente já conhece esses resultados há algumas décadas. Essa figurinha aqui é interessante antes da gente seguir. É um cartoon que a professora está dando uma aula de machine learning para os robôs, né? Ela diz: as notas vão sair na sexta-feira. Aí o robôzinho lá de trás: opa, eu tô me dando mal com o reconhecimento de defeitos, e você? Aí o outro diz: eu tô com uma nota ruim no processamento de cartão de crédito. É justamente essa piada, porque cada uma dessas máquinas, ela só seria capaz, no âmbito da inteligência artificial fraca, de resolver um problema de cada vez. Ela não seria como nós, que podemos aprender ali um conjunto de habilidades. Elas são voltadas cada uma delas a uma tarefa específica, e esse cartoon tira exatamente brincadeira dessa característica, desse tipo de solução. Então, voltando, a gente, como eu mencionei anteriormente, a gente já conhece há algumas décadas soluções da inteligência artificial fraca que ganharam notação popular, enfim, e a primeira delas é ligada ao xadrez, quando uma grande empresa, que até ajudou o homem a chegar à Lua, né, resolveu desenvolver um sistema inspirado em diversas jogadas de xadrez, dos maiores enxadristas até então existentes, para jogar contra o campeão mundial do ano de 1997, o Kasparov. Esse computador, conhecido na época como Deep Blue, ele começou a ser desenvolvido em 1985, e em 1997 ele então venceu o Kasparov. Então a gente tem aqui um exemplo de solução de inteligência artificial que tem uma capacidade sobre-humana, porque ela venceu o melhor especialista humano para aquela tarefa. Só que a gente, olhando para o xadrez, que é um jogo, a gente não vê muita aplicação prática. Então, vamos tentar contextualizar melhor com o que pode ser útil e fazer a diferença nesse mundo que a gente tanto precisa, né? Para falar um pouco sobre isso, eu trago alguns resultados mais recentes sobre essa competição aqui, que em computação, quando a gente tem um problema e normalmente a gente não sabe resolver, a gente chama a competição, e aí todo mundo fica louco e quer resolver e quer participar, e essa competição, ela moveu a área de visão computacional, que trata basicamente de fazer algoritmos que funcionam como os nossos olhos humanos, né, que possam enxergar informação que está contida na imagem, e o desafio ImageNet foi de escala mundial, com o objetivo de classificar imagens. Então, esse desafio, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, tratava de classificar um grande volume de imagens. Ele envolveu um consórcio de cerca de 7 a 8 grandes universidades americanas, Stanford, Princeton, Carnegie Mellon. Ele foi coordenado por uma pesquisadora chamada Fei-Fei Li. Não deixem de ver a apresentação dela no TED Talks, que é fascinante. E para vocês terem noção, a ideia era fazer o seguinte: nesse desafio ImageNet, tinha um banco de dados de 1.400.000 imagens. Essas imagens eram de 10 mil tipos, ou seja, carro, casa, avião, pessoa, bicicleta, peixe, sapo, e assim vai. Montar essa base de dados ImageNet foi um desafio tão grande. Primeiro,
juntar as imagens, segundo, rotular adequadamente a imagem, esse é um carro, esse aqui é um ônibus, e assim por diante, que essa tarefa envolveu mais de 25 mil pessoas, e teve um custo aí de milhões de dólares para poder montar essa base. Uma vez que essa base estava montada, o desafio era, anualmente, colocá-la à disposição dos pesquisadores da área e ver quem se saía melhor nessa tarefa de desempenho. E aí o ImageNet moveu todos os esforços da comunidade pesquisadora dessa área, e a gente via que em 2010 o erro da classificação era da ordem de 28%, enquanto o erro humano era da ordem de 5%. Só que, de repente, no ano de 2012, a gente vê uma quebra de paradigma e, a partir daí, o erro só decresce, até que no ano de 2016 chega-se a 3% de erro com técnicas de inteligência artificial baseadas em deep learning, superando o erro humano. Ou seja, nesse desafio massivo de milhões de imagens, em 2016, sim, a humanidade foi capaz de vencer a barreira das capacidades humanas no reconhecimento de imagem. Fascinante e muito útil para diversas aplicações. Por exemplo, na questão do carro autônomo, diferenciar uma pessoa, um pedestre, é muito importante para poder garantir a segurança daquela vida, né? Ao mesmo tempo, reconhecer placas como pare, velocidade limite, etc. Tudo isso vai influenciar ali no comportamento do carro autônomo, razão pela qual a classificação de imagens é uma tarefa extremamente importante. Mas vamos mais. Se a gente for olhar um pouco a evolução da inteligência artificial ao longo dos anos, essa evolução ela depende tanto de hardware quanto de software, então a gente dependia também dessas soluções de engenharia, dos computadores se tornando menores, a lei de Moore e assim vai. Então, quando a inteligência artificial surge, ela estava ainda concentrada em problemas, mas muitas vezes esses problemas era como fazer um algoritmo que joga xadrez ou damas melhores que uma pessoa. Ou seja, eram problemas interessantes, eram compatíveis com o cenário da época, mas não tinham exatamente uma aplicação prática na vida das pessoas. Mas aí novas técnicas da área foram surgindo, o hardware e o software foram ficando melhores, e aí veio então, a partir dos anos 80, a área de machine learning, que ela torna-se muito mais próxima da gente. Por exemplo, em machine learning estão os algoritmos que separam, por exemplo, os nossos e-mails importantes dos spams. Isso tudo é feito com inteligência artificial. E aí, no ano de 2010, especialmente motivado pela competição do ImageNet, a gente entra numa sub-área chamada Deep Learning, ou aprendizado profundo, que é onde realmente a gente tem conseguido aí extravasar as capacidades humanas. É interessante notar que Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning, que é, por sua vez, uma sub-área da inteligência artificial. Inteligência artificial é muito maior. Dentro dela também está a inteligência artificial forte. Isso aqui é um pedaço do todo o corpo de conhecimento, mas que produz esses resultados fascinantes que a gente está discutindo agora. Dentro dessas habilidades que a gente pode construir, especialmente com os algoritmos de Deep Learning, a gente pode, primeiro, ter a tarefa de classificação, que é como eu falei para vocês, eu dou a imagem e eu classifico, essa imagem aqui contém um gato. Mas a gente agora já pode ir muito além com os algoritmos e ferramentas e modelos que a gente dispõe. A gente pode classificar e localizar, ou seja, é um gato e está aqui. Eu posso fazer isso com múltiplos objetos ou elementos de diferentes classes, e ainda posso fazer a segmentação de instância, que é esse recortezinho que eu digo, recorte com tesoura sem ponta, que pode ser muito útil, por exemplo, para detecção de nódulos pulmonares, de câncer de mama, enfim, e ajudar muito, por exemplo, na área médica. Tranquilo? Esse é só um panorama de algumas coisas que nós temos e que conseguimos fazer com esses algoritmos atuais. A gente está falando aqui, em particular, de uma área que muito me interessa, que é a área de visão computacional, e onde ela se intersecciona, né, com a área de Deep Learning e das redes convolucionais.
Para mostrar que isso é possível de alcançar, eu trabalhei juntamente com meu aluno Lucas Gabriel no problema do diagnóstico de tuberculose pulmonar, né, que é uma doença que é uma epidemia global, uma das 10 maiores causas de morte do mundo, e o objetivo era reconhecer tuberculose pulmonar a partir das imagens de raio-x. Então, aqui a gente vê que tem variações entre ser masculino, o indivíduo ser feminino, as características de gordura corporal, tamanho dos ossos, posição do coração, enfim. E isso é feito na prática por pneumologistas treinados, né, que estudam muitos anos para isso. E nós decidimos utilizar redes convolucionais, as mesmas soluções que foram utilizadas no ImageNet, aplicadas nesse problema, soluções essas desenvolvidas, por exemplo, pela Google, como a Inception V3, e outras que receberam muito destaque ao longo dessa competição. Então, se funciona bem para o ImageNet, será que funciona bem para a tuberculose pulmonar? E aí, a gente conseguiu chegar nesse resultado que combina não uma só, mas múltiplas redes convolucionais, que elas conseguem ter uma taxa de acerto para a tuberculose pulmonar de 93%, superando alguns resultados do estado da arte, certo? Para bases de dados oriundas da China e dos Estados Unidos, superando a classificação de pneumologistas quando eles têm acesso às mesmas informações, ou seja, eles não examinam o paciente, eles não sabem nada sobre a idade ou o sexo, eles apenas olham o raio-x. E o massa desse trabalho foi que ele feito com bases abertas e um trabalho completamente reprodutível. Isso significa que essa solução já está pronta para ser usada na prática? De jeito nenhum. Mesmo ela sendo mais capaz que os pneumologistas nas mesmas condições, a gente tem que avaliar, sim, melhor os riscos e os benefícios, e a gente não tem pretensão que ela substitua essa interpretação profissional na área, mas ela pode andar ao lado. No nosso grupo de pesquisa, um outro trabalho que também superou a capacidade humana foi sobre lesões pigmentares de pele, aqueles sinaizinhos que são muito sugestivos, né? E podem, por exemplo, significar carcinoma de pele, né? O câncer de pele, que é o câncer mais frequente. E o trabalho desenvolvido pelo professor Fábio Santos e Carlos Maurício, do grupo de pesquisa, contempla 90% de acurácia contra 65% do grupo de dermatologistas especialistas no mesmo problema. Basicamente, se a gente for falar sobre o estado da arte, o que é que a gente já superou dentro desse paradigma da inteligência artificial fraca, né? O nível humano, o que é que estamos para além? A gente já falou aqui, classificação de imagens, diagnóstico de tuberculose, o estudo das lesões pigmentadas, um resultado recente envolve o Go, por meio desse algoritmo AlphaGo, que é um jogo de tabuleiro, muito comum no Japão, então a gente já tem um algoritmo também que utiliza técnicas do aprendizado por reforço, que é melhor que o melhor competidor humano nessa área. Tem coisas que a gente está quase lá. Por exemplo, transcrição de manuscritos, para poder ajudar em audiodescrição, por exemplo, direção autônoma, estamos longe, mas estamos perto, melhorando. Avaliar a autenticidade de obras de arte, que é um mercado muito suscetível a falsificações, e até mesmo compor melodias. A gente já consegue fazer isso com um nível quase humano mesmo. Mas aí eu chamo a atenção para vocês dessa figura aqui. Tudo bem com ela? Talvez um algoritmo dissesse, eu tenho um porco, eu tenho um céu e tenho asas. Observa que, para nós, essa figura não faz sentido. Concorda? Mas, para o algoritmo, eventualmente, ela podia fazer. Por quê? Porque nós ainda, construindo soluções de inteligência artificial, a gente ainda está longe, por exemplo, dessa compreensão semântica, de dizer, opa, essa imagem não faz sentido. É a compreensão do significado do que está dentro de vídeos e imagens. A gente ainda está muito longe disso. Transcrever imagens e vídeo, por exemplo, audiodescrição, que hoje é executada por profissionais. Outra coisa, interpretação de sentenças em libras. Imagina que legal eu poder apontar meu celular para um aluno que tem deficiência auditiva e ter ali a tradução do que ele está falando em libras. Seria fantástico. Ainda estamos longe, mas continuamos trabalhando. Detecção de cenas perigosas.
e muitas outras coisas. No geral, embora eu tenha colocado aqui até onde sobre-humano, eu me pergunto muito se isso é de fato uma corrida, uma competição, e não, na verdade, a gente pode ter uma cooperação, e isso ser muito mais salutar, né? A gente tem que ponderar muito a aceitação e a regulação social dessas soluções. Primeiro, se uma solução dessa trouxer dano à vida, quem responde? A empresa, o desenvolvedor, quem treinou, quem forneceu os exemplos para treinamento. Essas soluções, elas não possuem o julgamento moral que nós humanos temos. E nós temos que resguardar a vida dos nossos semelhantes. Além do mais, essas soluções, elas costumam ser caixa preta. Ela consegue resolver o problema, mas se você pedir a mim, por exemplo, para explicar como funciona essa solução de tuberculose, eu não sei te dizer. Eu sei que ela funciona, mas se isso for utilizado para treinar pneumologistas, a gente teria que, então, ter algo mais explicável. Isso são passos que a pesquisa ainda está tentando vencer, né? Mas elas podem ser utilizadas para compensar limitações, por exemplo. E onde não tem profissional da área médica, será que isso não poderia ajudar numa triagem? E, além do mais, a gente pode pensar, como cientista e como pessoas que querem uma sociedade melhor, na perspectiva da inteligência artificial para o bem, né? Onde essas soluções de inteligência artificial possam favorecer acessibilidade, possam colaborar para o meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, possam ajudar a maximizar a produção agrícola em situações onde os alimentos são escassos, para combater fake news que destroem as democracias, para fiscalizar o uso do dinheiro público, enfim, para tantas outras coisas boas, nós não podemos apenas deixá-las de lado. Nós podemos sim e queremos construir soluções que ajudem os seres humanos a ter uma existência mais completa, mais justa, mais equânime e a diminuir os danos àqueles que são mais vulneráveis. Essas soluções foram desenvolvidas no Laboratório de Sistemas Inteligentes da Universidade do Estado do Amazonas. É um laboratório voltado a desenvolver soluções de vanguarda com essas técnicas da computação baseado em dados reais. O link está aqui, lsi-ea.tech, da nossa Universidade do Estado do Amazonas, da qual eu sou professora há 7 anos. Aqui está nosso time do LSI, numa foto recente, professores Carlos Maurício, professor Tiago, professor Fábio Santos, meus colegas e parceiros de pesquisa, e nossos alunos que dão brilho, vida e juventude a esse laboratório. E todas essas pesquisas só são possíveis graças ao apoio financeiro e material da UEA e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, da SEDECT do Governo do Estado do Amazonas, por meio do projeto PPP 04 de 2017, de Jovem Doutor, ao qual eu sou vinculada. É isso, espero que essa palestra tenha trazido algumas reflexões e conhecimentos importantes e interessantes a vocês. E aqui vocês podem encontrar o meu site, onde vocês vão poder baixar artigos que eu já fiz, encontrar outras informações sobre o grupo de pesquisa, sobre o laboratório, e também o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para alguma dúvida mais específica. Muito obrigada, pessoal, acho que é isso.